pessoal, tudo bem? Tá muito frio aí? Hoje tá mais quentinho. Não, né? Aí é um pouquinho frio, né? Agora eu sei que é, né? Agora a gente já teve a prova. Bom, poxa vida, a gente tem notícias boas e notícias mais ou menos não tão boas, né? Porque provavelmente hoje seria a nossa última aula. Comigo, né? Porque, na verdade, vocês vão continuar, parece-me que a professora vai retornar na segunda-feira já, né? Pelo menos é a informação que eu recebi. Então, assim, o que eu preciso acordar com vocês. Eu vi lá no sistema, alguém fez planilha aí? Não, né? Então, eu vi lá que um aluno postou a planilha, ele postou meia planilha. Então, eu vi que a dificuldade em relação aos cálculos, né, para a gente poder elaborar essa planilha, foi um pouquinho complicado. Então, o que eu fiz? Eu peguei aquela aula que a gente começou e não concluiu, que vai concluir se der tempo hoje, e coloquei lá para vocês uma informação. Coloca o slide para mim, Lu. Coloquei uma informação que eu acho muito importante. Ó, essa é a nossa aula, Lu, para gravar a capa. Essa é a nossa aula, né? Seria a aula 5, essa. E a gente ia falar um pouquinho, concluir lá a parte de estágio. Porém, como eu preciso concluir a nota de vocês para poder enviar para a professora, para a Amália poder fechar, então a gente vai ter que fazer essa planilha, tá? Então eu olhei lá, vi que só um aluno postou uma planilha e nós temos 4 planilhas para trabalhar. Então o que eu fiz? Eu acrescentei nessa aula aí que está disponível para vocês lá, que eu vou substituir agora lá no Classroom, para que vocês tenham a informação em relação às porcentagens, tá? Percentagens. Então, lá, ó, para a gente saber quais são os impostos para um funcionário. E ali eu coloquei lá a Previdência, 7,9%, né? Esses índices, eles mudaram um pouquinho com a mudança agora de tributos, que foi atualizada. Porém, a planilha que eu quero de vocês ainda vão utilizar esses valores, tá, gente? Então, presta atenção, vai estar disponível lá no sistema do Classroom, na sala de aula, e essas informações para que vocês possam preencher a planilha com os cálculos e percentuais que eu preciso. Vocês não... quem postou a planilha não informou para mim o cargo lá na planilha. Então, assim, a primeira coisa que você coloca lá na planilha, lá em cima, é o cargo. Para que a gente possa... Eu vou abrir a planilha já para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Então, lá, ó, a gente vai ver quais são os impostos para se ter um funcionário, né? Então, aqui, o que eu estou falando? Nós temos 3 tipos de empresa, né? Nós temos as microempresas, que elas não admitem, por exemplo, mais de um funcionário. Ela é uma empresa individual, então, por isso que ela chama microempresa. E é o que mais a gente ouve falar hoje, o governo diz que dá benefício para microempresa. Isso não é verdade. Microempresa tem que preencher um monte de requisitos, nossa, é muito complicado, sabe? Quando a gente vai participar de algo do governo, eles exigem balanço, né? Mas não tem na lei a obrigatoriedade da microempresa, ter balanço. Até R$80 mil, ela não paga imposto. Passou 80.001 anual, tá? Isso é o valor anual. Passou para 80.001, ela paga todos os impostos. Então, assim, a gente precisa entender para poder desenvolver. Lá no sindicato, lá nas convenções, está tudo discriminado isso. Quais são os tipos de empresa, né? Que área que setor é.
A partir daí, quais são as percentagens? E lá também diz, né, são empresas que estão incluídas no Simples Nacional, nós temos o EME, daí nós temos o Simples Nacional, que é uma carga tributária menor. Daí nós temos lucro presumido, né? E aí, lucro bruto, lá tem, nossa, várias formas. São, se eu não estou equivocada, são 5. 5 tipos de empresas que têm tributação diferenciada. Nesse caso aí, do funcionário, só tem 2 formas. Ou ela é lucro presumido, ou ela é Simples Nacional. Simples Nacional é que paga uma carga tributária menor. Então, assim, tirando a ME, que não tem a carga tributária, porque não pode ter funcionário, do Simples Nacional é mais em conta, né? Se você consegue colocar a tua empresa no Simples Nacional, a tua carga tributária vai ser menor. E aí, vocês têm esses índices aí, ó, tá? Que está levando em conta ali, ó, para optantes pelo Simples Nacional, que é a empresa que tem uma tributação menor. Então, vocês vão utilizar essas percentagens aí. Olha lá. Se for uma companhia que tenha, olha lá, lucro presumido real, aliás, real ou presumido, a conta aumenta. Os valores que são cobrados são maiores. Tá, professor, mas o que é uma empresa de lucro real ou lucro presumido? Por exemplo, eu tenho uma empresa de comunicação, certo? É litoral, comunicação e propaganda. Então, ela é limitada, ela é ao nome da empresa ilimitada. Isso quer dizer o quê? Que ela está aberta. Quer dizer que os valores que eu pago de tributação são maiores do que o Simples Nacional. Por quê? Porque alguma coisa ali dentro da categoria, dentro das exigências, dos códigos que a gente utiliza, dos serviços que a gente presta, a gente é prestadora de serviço, a gente não é prestadora de serviço, só é vendedora, só é fornecedora, é diferenciado. E é isso que classifica uma EIRELI de uma limitada. E aí a gente paga por isso mais ou menos, né? Então, assim, não é qualquer serviço que você pode fazer dentro do Simples Nacional. Por isso que vocês ouviram falar aí, agora nas últimas semanas, nos últimos meses, em relação à aprovação da nova legislação tributária. Então, eles ficam brigando lá, vamos tirar o tributo da carne, da cesta básica, né? Vamos tirar quanto? 100%? Não, vamos incluir a carne, não, mas a carne não dá, eles têm a importação, então tem que ter tributação. Tá, mas para tributação, para quem ganha menos, inclui na cesta básica, não paga a tributação. Então, essa briga toda é por conta disso. Por quê? Porque algumas categorias, alguns QNAs, que a gente chama, que são os códigos dos produtos, eles são mais caros. E aí não entra no Simples Nacional. Aí ele só entra como empresas que têm lucro presumido ou real. Aí é outro cálculo, é outro valor. Logo, se o produto é mais caro, para contratar um funcionário também sai mais caro. Pra você ter uma ideia, um funcionário, ele sai, em média, para uma empresa, um funcionário, eu vou colocar assim, dos salários baixos, né? Vamos colocar o salário mínimo. Ele sai, em média, mais de 5 mil reais por mês para a empresa. Professora, mas eu não ganho 5 mil. Não, você não ganha. Você deve ganhar o salário mínimo, um pouquinho mais do salário mínimo, de 1 a 2 salários mínimos. Mas para o empregador que está empregando você, ele gasta 5 mil reais. Porque se for calcular aí, ó, veja ali a contribuição. Ele é obrigado, além de descontar o INSS de você, ele é obrigado a pagar ali, ó, 20% de INSS, o empregador. Então, assim, pago eu, empresa, e tenho que descontar de você, funcionário. Então, pago eu e pago você. Então, esse 20 mais o 8 acaba saindo 28, 29% só de INSS. Né? Daí você tem que pagar todos aqueles cálculos que a gente viu lá. E a gente tem que ter, quando eu falei, vocês estão vendo que tem salário e educação? Tem o sistema do SESI, Senai, SESC, que eu te falei que é aquelas empresas que a gente tem que pagar o percentual para que vocês possam ter formação.
Então, quer dizer, todos nós pagamos para o SESI, para o SENAI, né, que é o Sindicato da Indústria, o Sindicato do Comércio, para que eles possam ter condições de criar cursos gratuitos para especializar profissionais da área da indústria, da área do comércio. Né? Então, todos esses cálculos aí têm que ser levados em conta naquelas planilhas, tá? Por isso que ela tem duas a 3 páginas. Olha lá, ó. Somado os encargos, equivale a 37% do salário líquido. Veja, a gente paga praticamente quase 40% só de encargos. Tá? Então, olha lá, considerando o salário mínimo atual, que era era 1.212, agora já não é mais isso, né? É um total de R$ 448 é só de encargos. Foram esses a outros custos, como os relacionados aos benefícios que os donos da empresa vai precisar desembolsar. Por quê? Porque eu não desconto de você, eu pago. Além de eu pagar o teu salário, eu tenho que depositar um valor para eu ir tendo para a tua rescisão. Eu tenho que pagar o teu FGTS, eu tenho que depositar todos esses encargos para que você possa ter direito a tirar o PIS, que você tira lá uma vez por ano, se preencher os requisitos, você ter direito a salário família, você ter direito a férias, tudo isso eu pago fora do teu salário. Mas tudo isso leva em conta a base de cálculo do seu salário. Então, tá lá. Daí nós temos... quais são os principais custos de um funcionário? Além do que é debitado do salário que você paga, INSS e impostos de renda, dependendo do salário, né, tem um teto de salário. A organização também deve arcar com outros custos que estão associados a benefícios, como plano de saúde, vale alimentação ou refeição. Né? Então, tá lá, ó, o vale transporte, você já sabe, né? A empresa paga fora do salário. Então, é sempre o salário mais o vale transporte. Esse vale transporte, ele não está atrelado ao salário, tá? O meu ônibus é R$5. Então, você gasta R$10 por dia, 10 vezes média, quem trabalha de segunda a sexta, 8 horas por dia, vai receber por 22 dias, em média, tá? Alguns meses é mais, alguns meses é menos. 22 dias de vale transporte. Então, R$220 é de vale transporte que você gasta. Além do vale transporte, nós temos o vale alimentação. Se vocês viram lá na convenção, vocês viram a diferença de vale alimentação ou vale refeição que, pela convenção, o funcionário tem que receber? Varia. Alguns é 200, outros é 300, outros é 400, outros é 500. E a Câmara, lá onde eu moro, a Câmara Municipal paga para os funcionários, né, um vale alimentação de R$1.000. Pensa, você entrar no mercado com R$1.000 à parte só para você fazer compra. A prefeitura paga um vale refeição, vale alimentação de R$600. Mas a empresa, que não é uma empresa grande, ela tem uma obrigatoriedade. Mas olha lá, ó, a dedução não pode ultrapassar 20% do salário mínimo do funcionário. Então, assim, quem ganha menos também recebe menos. Porém, a prefeitura, quem ganha lá um pouquinho mais ou ganha o salário mínimo, recebe os mesmos 600. É 600 para quem ganha mais e para quem ganha menos. Né? Porque isso quem oferta é a prefeitura. Então, ela paga o mesmo valor para todos os funcionários. Só que numa empresa é calculado em cima do salário. Oi? Alguma pergunta? Gente, eu estou agilizando porque a gente tem aula... Até que horas que vai? Ah, tá. A gente tem aula, então eu tenho que agilizar, que a gente começou um pouquinho mais tarde. É bastante conteúdo, né? Então, tá lá, ó. No caso, caso seja descontada, a dedução não pode ultrapassar 20%, né? A mesma premissa conta para outros benefícios, né?
Tem empresa, hoje a maioria das empresas oferece assistência médica, odontológica. O uniforme é obrigatório, dependendo do cargo que a pessoa vai fazer, o serviço que vai prestar, a empresa tem que ofertar o uniforme, tá? Vai trabalhar na área de saúde lá como enfermeiro, como auxiliar, na área da limpeza, tem que ofertar IPI, agora é obrigatório IPI. O que é IPI, professora? Depende, né? Para quem é enfermeira tem que ter uniforme. Para quem faz limpeza tem que ter bota de borracha, tem que ter calça leve para poder ser de fácil, se cair algum produto, ser de fácil remoção. Tem que ter luva, touca, luva grossa, luva fina. Então, assim, depende da área que ela vai trabalhar. Na área da saúde, então, ela tem que ter um aparato completo. Isso tudo, gente, é IPI agora, obrigatório. Aliás, sempre foi, mas agora mais do que nunca depois do Covid, tá? Então, vamos lá. Por outro lado, se for descontado do colaborador, entende-se que é uma despesa além do salário. Ou seja, se eu descontar de você lá um percentual do teu uniforme, ele tem que ser acrescentado a mais no valor do salário. Isso quer dizer que quando você for sair da empresa, tem que ser levado em conta aquilo também que você pagava. Se você pagava isso, então você tem que receber em cima do que você pagava. Ele é contado como salário também. E daí, olha lá, como fazer o cálculo de um funcionário? Consegue aumentar um pouquinho para mim Isso, olha lá. Como fazer o cálculo do custo de um funcionário? O cálculo depende das variáveis, isto é, das obrigatoriedades legais que o empregado deve custear por cada empregado. Aliás, o empregador deve custear por cada empregado. Lá na convenção, vocês vão ver que as 4 convenções são totalmente diferentes, os cálculos são diferentes, os salários são diferentes. Por quê? Porque são setores diferentes. Por exemplo, eu acrescentei lá uma convenção para a área de propaganda, de marketing, que é a da qual também eu faço parte, né? Lá, um monte de situações, por exemplo, no caso do SESI, do SENAC, não precisa pagar. Alguém me perguntou aí, quando eu estive aí, sobre a planilha em relação a isso. Não precisa pagar. Mas por que não precisa pagar, professora? Porque nós estamos numa área de marketing, área de comunicação, pressupõe que nós mesmos já fazemos esse trabalho de conhecimento, de interação, né? De dar orientação para as pessoas em relação a cursos e especializações. Então, isso já é um trabalho nosso. Então, por isso que a gente, lá dentro da convenção, não há necessidade de pagar, tá? Então, lá, eu coloquei aí o Simples Nacional, para vocês terem uma ideia, né? Baseado no salário mínimo, tá? O cálculo. Então, lá, tomando o salário mínimo como base, uma empresa optante pelo Simples Nacional, que eu falei para vocês que é a forma onde a tributação é mais baixa para o empregador. As férias, por exemplo, são 11,11% que eu tenho que todo mês ter esse valor, deixar numa conta, né? Numa conta separada, para que eu possa, quando chegar o período de férias, eu possa te pagar. Por quê? Porque quando você pede as férias, ou quando eu te concedo as férias, né, que você tem direito, eu tenho 10 dias para depositar as suas férias, você recebe ela antecipada. Mas também eu posso fazer um acordo com você, ó. O mês que está de férias, você vai receber todas as férias antecipadas, você quer isso? Não, eu não quero, eu quero tirar minhas férias, quero receber só o percentual que a gente paga além disso, e quero no final do mês receber o meu salário. Então, isso pode ser acordado, tá? Ou caso contrário, eu vou te pagar antes e quando você voltar, você só vai receber os dias trabalhados. Então, eu tenho o 13º salário, que eu também tenho que reservar esse valor. Por quê? Porque no final do ano,
lá perto do dia 20, até o dia 20 de dezembro, eu tenho que te pagar 13º. Então, também é um percentual que eu tenho que recolher mensalmente, né? FGTS. O FGTS, ele só é descontado ou ele só é pago se ele for pela CLT. O PSS, o professor que está aí dando aula para você, ele não tem direito a FGTS, porque é uma contratação especial. O concursado, ele também não tem direito ao FGTS. Só tem direito ao FGTS quem tem carteira assinada. Ou seja, é contratado pela CLT. Daí tem esse cálculo aí. E aí é o cálculo que você paga, ele deposita todo mês, esses 96 tem que estar depositado na conta do FGTS. E daí você paga uma multa não, você paga um valor de FGTS lá na rescisão. Tá? Aí, nesse caso, em relação ao salário mínimo, 4%. E o previdenciário, que desconta de você 7,93 no Simples Nacional, tá, gente? Porque no lucro real e presumido, ele vai para 8,33. Ele aumenta, tá? Então, ó, valor total, 477,15. Esse custo é necessário somar a porcentagem do Vale Transporte, que dependendo de quanto é gasto com a passagem de ônibus, uma despesa variável que considera cada região, que é aquilo que eu falei. Aqui em Curitiba a passagem custa acho que 5 ou 6 reais. Aí eu não sei quanto é que custa. Eu acho que faz intermediação. Não deve custar menos que isso, né? 5, 6 reais. Quanto custa a passagem aí? Ai, que bom. Que bom que não paga, porque lá no meu é cara a beça e às vezes anda tão pouquinho e tem que pagar um absurdo, né? A gente paga quase 6 reais de passagem lá. Então, a Curitiba é 6. Então, aí levando em conta esse percentual, esse valor ali ele vai aumentar um pouquinho em relação ao custo, né? Então, a gente tem que ter todo mês esse valor por funcionário depositado para pagamento de verbas, tá? Para pagamento de verbas. O FGTS tem que depositar na conta do funcionário do FGTS, da opção dele, do banco que ele optou, todos os meses. Ó, já no lucro, olha, gente, veja o absurdo. No lucro real ou presumido, se o regime tributário for um desses, o empregador vai desembolsar além dos 477,15. Ele vai pagar só de INSS 20%. Aí tem que pagar outras verbas lá, que são verbas do governo mesmo, de exigências, né? Tem que pagar salário e educação. Esse sistema S é aquilo que eu te falei, SESI, SENAC, tá? Ele paga 3,3% do valor lá em cima que ele teve como ganho no ano. Por quê? Porque essas taxas que a gente fala do governo, ela é descontada mensalmente. Porém, lá ao final do ano vai ver o percentual que foi descontado e se houve, de acordo com o lucro que a empresa teve, ela lucrou mais, ela paga a diferença. Então, assim, sua despesa geral para cada colaborador será de, olha, pasmem, ó, 826,20. Por isso que eu falei para vocês, o funcionário, eu contrato ele pelo salário mínimo, um pouco mais do salário mínimo, e dependendo como é a minha empresa, eu vou pagar 2 vezes o valor que ele custa. Tá? Então, tudo isso, quando vocês chegarem, olha lá, ó, seu empregador terá um custo adicional de 68% no pagamento de impostos e tributos. E isso daí é por funcionário, por colaborador, por prestador de serviço. Isto posto, certo? É para vocês preencherem a planilha, que tá essas informações lá, gente. A aula tá lá e ela tá aí dentro, ó. Eu abri ela, eu só abri
a planilha de estágio, está aqui a capa, ó. Ó, a capa é essa, estágio. Eu abri e coloquei lá antes, ó, para vocês terem essas informações para poder preencher a planilha. Por que eu fiz isso? Porque essa planilha vai dar nota para vocês, lembra? A professora vai retornar, mas as avaliações do segundo trimestre é responsabilidade minha. Então, eu tenho que passar para a Amália as notas. E aí, eu preciso que vocês coloquem as 4 planilhas lá da turma dividida em 4, cada grupo. Poste a planilha para eu poder dar nota. Tá? Eu preciso da planilha. Manda a planilha pelo meu e-mail, eu vejo a planilha, está correta a planilha, eu já lanço a nota de todos lá da equipe. Tá bom? E aquele que postou lá a planilha para mim, coloca ela completa agora, com todos os percentuais aí. De acordo com o sindicato, vocês vão saber. Vocês vão fazer o que está na convenção lá. Beleza? Entenderam? Tem alguma dúvida? Então tá. Ó, Amália, agora eu queria falar com você, porque a gente tem uns minutos, e antes de eu encerrar, nós conversamos assim com eles, foi muito corridinho assim em relação ao estágio, que eu gostaria de ter mais tempo para trabalhar, né? Então, eu vou providenciar, pessoal, dentro daquilo tudo que a gente conversou, o período que eu ministrei para vocês, que a gente trocou as ideias, fez a dinâmica, lembra? Eu vou fazer uma avaliação. Só que eu vou fazer essa avaliação em formulário, vou disponibilizar, vou avisar a Amália. Daí, Amália, você podia aplicar para mim a avaliação no formulário? Então, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para a Elisângela conversar com a coordenadora e daí a professora dá um espacinho na quarta-feira, né, ou na sexta, não sei, tem que primeiro conversar com a professora, né, como é que ela que vai ficar, pra gente fazer essa avaliação. Daí eu deixo pronto, Amália, no formulário, e daí é só, eles mesmos respondem através do Classroom, só precisamos confirmar o dia daí, se quarta ou sexta, antes de encerrar, né? Para eu poder ter as 2 notas para você. Tudo bem. Tá? Tá, então tá bom, eu vou providenciar. Então, gente, essa avaliação vai ser referente ao que a gente iniciou, todo o conteúdo que vocês já conhecem perfeitamente, vai ser light, mas a gente precisa ter por causa das avaliações, tá? A gente precisa fazer a avaliação, precisa ter a nota aí para a Amália poder informar lá, beleza? Tudo ok? Alguma dúvida? Alguém quer fazer algum questionamento ou alguma pergunta antes que a gente encerre? Vou colocar lá, eu mudei a aula, porque eu comecei a trabalhar com eles aí a aula 4, que é o mesmo conteúdo de estágio. Porém, como eu tive que acrescentar os dados da planilha, é aula 5. Eu vou disponibilizar ela agora, depois do almoço. E alguém conversou comigo aí sobre, eu tinha uma planilha, que era só, ela é preenchível. E daí eu abri e fui ver, só que é muito complicado. Se eu disponibilizar essa planilha para vocês, o que vai acontecer é que quando você coloca o valor lá em cima, ela te dá todos os cálculos, mas ela te dá todos os cálculos dentro de uma determinada convenção, entendeu? Então, os percentuais são diferentes. Por exemplo, lá é uma planilha única para você ter uma base, é um modelo. Aí, se você joga o valor lá que você colocou, se você não colocar e acrescentar todos os percentuais que estão na convenção, te dá os valores errados. Então, assim, eu poderia até, respondendo para ele que perguntou da planilha, aí pessoalmente para mim,
eu poderia disponibilizar para vocês, mas aí vocês vão ter que ter um trabalho dobrado de colocar todos os índices que estão na convenção de impostos, encargos, dentro da planilha. Se vocês quiserem fazer isso, é 2 trabalhos, daí eu disponibilizo para vocês. Né? Mas vocês podem me mandar mensagem lá pelo Classroom que eu recebo e já respondo para vocês. Tá? Esse final de semana eu vou organizar tudo direitinho para entregar para a professora. Né? Então, se vocês puderem trabalhar e me entregar antes de quarta-feira, para eu poder na quarta-feira entregar pelo menos essa nota para a Amália, eu agradeço. Tá? E as atividades anteriores são 2 pontos aí, organizados pela escola e pela coordenadora. Tá? Ela tem direito a 2 pontos. Então, 2 pontos vocês já têm. Garantido, vocês já têm 2 pontos. Se vocês fizerem a minha avaliação aí, ele vale de 1 a 3. Tá? Se tiver certinho, se tiver preenchido corretamente, vocês ganham 3 pontos. Ela vale 3 pontos a planilha. Por isso que é equipe, para poder a coisa sair certinho, os índices sair certinho, vocês podem pesquisar, mas eu gostaria que vocês me entregassem até quarta. Fechado? Vamos ver se na quarta-feira e na sexta a professora autoriza que a gente converse com vocês. Tá bom? Então, vamos encerrar nossa aula. Fiquem com Deus e até a semana que vem.